Está no ar mais um programa Missão Educar, e lembrando aqui as palavras que sempre gostava de dizer o nosso queridíssimo José Augusto Serrano, bom sempre, porque se eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, quando vai para o YouTube você não sabe o horário. Então, bom sempre fica caracterizado com qualquer horário que você estiver nos assistindo. A partir de terça-feira já estará essa programação no YouTube. E hoje nós vamos ter uma entrevista muito interessante, que é um assunto extremamente falado, comentado, né, a todos os cantos, e que, infelizmente, grande parte das escolas deixaram um pouco de lado essa questão, porque já falou tanto de bullying, e o pessoal cansou, e de cansar, e de deixar para lá, de deixar passar, as coisas retomaram níveis piores do que aconteciam antes, apesar de toda a legislação existente com relação à questão do bullying. E nós vamos entrevistar hoje a psicóloga Cláudia Lorenzon, que ela vai falar para a gente daqui a pouco sobre um livro que ela lançou. Digo parceria porque hoje, quando se lança um livro que tem um ilustrador, é uma verdadeira parceria, né? Porque com o filho dela de 10, 11 anos de idade que ilustrou o livro. Nós vamos bater um papo com ela daqui a pouco a respeito disso. Agora que entre a nossa primeira vinheta, Flávio. Nossos agradecimentos especiais à escola Picolino Mil, de uma grande amiga nossa, que é apresentadora aqui também do programa Missão Educar, que é a Ana Maria Mascaro, que sonhou um dia que realizaria o grande sonho da vida dela de ter uma escola realmente voltado a atender às necessidades da criança, num comprometimento de qualidade, de acolhimento. Procure a escola Picolino, leve seu filho até lá e conheça a grandiosidade do que é uma educadora voltada verdadeiramente para a educação, com amor e com carinho, tanto que a Ana Maria faz. E agora nós vamos, então, entrevistar, finalmente, a Cláudia e fazer uma pergunta para ela. Assim, Cláudia, como é que surgiu essa questão de você escrever esse livro em parceria com o seu filho? Primeira coisa, como é que surgiu a ideia da Rapunzel? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E então, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei e de ler também, né? Desde muito jovem eu sempre marcava, me lembro que eu tinha uma agenda que eu marcava as frases que eu me identificava, e eu gostava de escrever poesia, sempre gostei. Só que assim, sempre eu escrevi e deixava escondidinho, tá tudo bem escondidinho lá, né? E no dia que eu fiz essa história da Rapunzel, assim que eu terminei de escrever, eu reli e disse, nossa, que legal, eu gostei da história. Achei que é uma história que, além do entretenimento, ela também tinha muito conteúdo. E aí eu pensei, essa aqui eu vou querer publicar, essa aqui eu vou querer transformar num livro, e o livro está aí. Quer dizer que você é uma daquelas escritoras que consegue escrever para as gavetas lerem, é? Mais ou menos. Quantos anos essa gaveta ficou lendo esse livro? Ficou bastante tempo lendo esse livro. Mas aí você convida um jovem, o seu filho, para fazer a ilustração desse livro. Isso. E como é que surgiu essa questão dessa parceria? Primeiro você escreveu, né? Você escreveu. Aí depois como é que surgiu a ideia de convidar o filho para ilustrar um livro? Então, o Matheus, ele sempre gostou de desenhar. Desde muito pequeno, assim, com 2 anos e meio, 3 anos, ele sempre mostrou traços assim muito bem definidos. É aquele tipo de criança que desenha e você já sabe exatamente o que é o desenho, né? Uhum. E aí, nessa coisa dele saber desenhar, dele gostar muito, ele tem essa paixão também, né? Esse talento.
E quando eu escrevi o livro, assim que eu terminei a história, eu pensei, qual a melhor parceria, com quem que eu poderia fazer, quem poderia fazer essa ilustração? A melhor parceria seria fazer com ele. Com o Ficaria Felipe, muito interessante, né? claro. E achei que ficou um trabalho bem feito. Agora, fazendo assim, eu achei interessante porque Rapunzel, a gente conhece Rapunzel. E que analogia, ou que contraste que você encontrou aí para que jogada foi essa? Tá. Então, a Rapunzel, assim, só para explicar um pouquinho da sinopse do livro, ela é uma menina que ela sofria muito com a sua cabeleira. Era uma cabeleira desajeitada. Ela não se enquadra naquele perfil, naquele padrão, né, Uhum. da sociedade. Então, é um cabelo desajeitado, aí ela chega na escola, todo mundo começa a criticar, fala, que cabelo horrível, que cabelo feio. E para o cabelo ficar um pouco mais domado, para que ela conseguisse resolver um pouco do conflito com ela mesma, Uhum. ela começou a usar o gel, né? Então eu dei esse nome de Rapunzel até porque para fazer puxar um pouco do conto de fada, Rapunzel, aquela princesa perfeita com cabelos longos, lindos, e contrastar com a Rapunzel, que é uma menina que não é tão perfeita assim e que precisava do gel para administrar um pouco melhor o seu conflito, né? E aí nessa união, né, desse nome, eu quis puxar que assim, essa questão de que todo mundo é diferente e ninguém é muito perfeito, né? Esse conto de fada que traz a vida toda pronta, você já num castelo, tá tudo resolvido, a gente não se identifica muito com isso, né? A gente tem que correr atrás e batalhar e é o que essa menina faz para resolver o conflito dela. Mas e que surgiu a ideia não da Rapunzel, mas você vivenciou algo parecido com isso? Você se inspirou em alguma menina, em alguma coisa que você leu? Onde você foi buscar inspiração para colocar Rapunzel? Você não tem essa característica. Você se espelhou em alguma criança, em alguma coisa? Ou você quis realmente quase que falar assim, eu vou resgatar essa menina que tem os cabelos diferentes, que tem o cabelo encaracolado, que sofre bullying na escola? Foi isso? Não, não foi proposital. Eu não me inspirei em ninguém em específico. Na verdade, eu me lembro até hoje. Foi uma noite, eu estava em casa, eu comecei a escrever. E aí saiu essa história. E depois de ter escrito e relido, eu percebi quanto conteúdo que a história tinha. Mas eu acho que a gente é uma mistura de tudo, né? Do cultural, do social. Então a gente acaba carregando muita coisa dentro, né, muitas vivências, e a gente acaba vendo muita gente passando por isso, e aí acaba passando isso na história também, né, na construção da história. Tá, você construiu uma história, mas nessa história, qualquer história que a gente construa, sempre tem alguma coisa nossa lá, naquela história. O que tem de você dentro dessa história? De mim, não, não tem nada específico assim. Eu acho que, em uma certa fase, até a gente se espelha um pouco. A gente tem uma dificuldade maior em se aceitar, né? Ah, Existe, eu acho que isso um pouco, uma projeção, né? ah, Você quer dizer? sempre tem, né, Sempre Cláudia? tem. Sempre tem. E como é um assunto que eu acho que muita gente passa, eu acho que em certos momentos ninguém muito se aceita, né? Você está numa busca da sua identidade, né? Daquela coisa, não, agora eu me sinto bem, eu vou continuar. Acho que sim, teve um momento que sim, que eu passei por isso. Talvez tenha um pouco disso na história. E eu acho que vendo as outras pessoas também que passam pelas mesmas vivências, também quis transportar isso para a história. Então, um pouco de tudo, né? É um pouco da frustração da gente, enquanto, principalmente na adolescência, onde a gente está naquela. Isso. Parece que Na transição, né? o corpo não se enquadra, não tem jeito, você olha, tá desengonçado, cresce É, uma parte, mas cresce mais que a outra. Talvez seja aí onde muitas vezes, quando a gente escreve, a gente acaba projetando essas características nossas, né? verdade. Com certeza, alguma coisa tem. Depois nós vamos voltar nesse assunto, mas alguma coisa tem a mais aí que você projetou nesse livro com a finalidade, inclusive, de uma projeção no sentido de ajudar
a esses jovens, às crianças, porque eu percebi que é um livro extremamente acessível. E não, quando se fala de um livro, o livro não é feito apenas para a criança ler ou para o jovem ler, é um livro também para os pais lerem, não é? Sim, sim, porque ele traz muito conteúdo, né? Ele traz o fato da aceitação de si, né? Como é importante, por exemplo, uma família na hora de você ir em busca da sua aceitação pessoal, né? Então, no caso dessa menina, por exemplo, ela vai num primeiro dia de aula, né? Então já começa que a gente vê um dia mais sombrio, né? A gente projeta que de repente as coisas não saiam tão bem quanto a gente queira. E realmente as coisas não saíram muito bem, né? As crianças começaram a criticar a cabeleira dela e tal. E ela se sentiu muito triste e ela nesse momento ela resgata a figura materna, que poderia ser a paterna, que poderia ser qualquer figura cuidadora, aquela figura mais próxima, né? No caso foi a mãe, e ela resgata aquela figura poderosa, né? Que desenvolve bem uma autoestima na criança, que fala assim, olha, você não é só um cabelo, você é muito mais do que aquilo que você vê no espelho. Então, assim, é importante que a gente, que a família puxe o melhor que a gente tem, né? Porque a gente não é só uma aparência. Acho que na nossa sociedade ocidental, o idoso não é mais visto com bons olhos. É bom você ser sempre jovem, ter sempre aquele corpo bonito. O É, visual é uma coisa muito tá importante. sempre naquela imagem do espelho, espelho meu, né? Me diga que você é mais lindo do que eu, do que existe. De novo, o mito, né? As fantasias todas. E falando em fantasias, nós vamos para o segundo bloco nosso agora e eu vou pedir para o Flávio colocar o nosso segundo apoiador e nós vamos continuar com esse bate-papo aí a respeito da Rapunzel. Flávio, podemos entrar com o segundo apoiador? De iniciativa artística e cultural, comandada pela outra das nossas apresentadoras aqui do programa, que é a Denise, que viabiliza, gente, a possibilidade da sua prefeitura, da sua escola, da sua instituição, realizar um evento artístico de cunho literário, gente, uma exposição, de uma feira de livros, que está faltando nesse um pouco mais de cultura, porque cultura não é só festival sertanejo, não é só festival de músicas como vem acontecendo, é também a cultura literária. Sancota Eventos. Nós podemos voltar, sim, a retomar aquele assunto que você estava falando, mas eu queria dar uma cutucadinha mais aí, porque eu acho que quando você se inspirou para escrever, eu fiquei me perguntando, né? Será que a Cláudia não sofreu bullying? Não, É então, difícil você dizer, eu não sofri bullying nenhum. É meio difícil, porque uma mulher bonita, um garoto bonito, um homem bonito, mesmo assim sofre. O meu filho sofreu bullying por ele ter os olhos azuis. Então, vai dizer que você não passou por essa? então, bullying exatamente não, mas Não, eu me bullying, lembro. pera. Como bullying, não? Você não vai querer cair fora dessa, não, Não, né? não, então. Pode responder aí que você sofreu bullying. Não, o que eu passei era uma coisa minha mais de aceitação, assim. Antes, no início da puberdade, eu me lembro que, assim, eu sempre tive miopia, né? E eu precisava usar os óculos. E Ah, isso me não, era uma coisa minha, né? Eu sei, não me sei. aceitava muito bem com os óculos, até que eu lembro que quando eu entrei para o ensino médio, né, o antigo colegial, eu comecei a usar as lentes de contato e isso me deixou assim, foi um divisor de águas para mim. Mas bullying não cheguei a sofrer, é mais uma.
minha que eu não me aceitava Então, com então quer aquilo. dizer que existe auto-bullying? Não, é uma falta de aceitação, né? Eu acho que Sei, mas a de gente uma entra. certa forma, se a gente for pensar bem, existe o auto-bullying, porque a gente acaba se magoando a gente mesmo, pô, por não se É, aceitar como é. é porque eu acho que quando a gente entra para a adolescência é um período difícil, porque você entra assim procurando uma identificação. O que será que eu sei fazer bem? O que será que vai me autorrealizar? Então, esses aspectos visuais acabam se tornando, às vezes, a gente acaba supervalorizando, né? Até culturalmente é assim. A Culturalmente, aí gente, está aí a televisão e não é verdade? a mídia, de um modo geral, para Isso. mostrar Tem para você, sempre esse é o seu padrão. tem sempre um padrão de magreza, um padrão de Isso. cabelo, e eu acho que isso afeta muito a nossa vida. Então a gente tem que estar sempre se encaixar naquele padrão e não necessariamente a gente tem que atender aquilo, né? Um padrão não é um padrão, padrão não é inteligente, porque todo mundo é diferente, né? Então assim, todo mundo tem um defeitinho, alguma coisa que não sabe lidar. Ainda bem que somos diferentes, porque seria muito chato se todo mundo falasse a mesma coisa, se todo mundo pensasse igual, se todo mundo gostasse da mesma música, a gente não ia ter essa diversidade tão grande de música, de gostos, né? Não ia existir nada disso. E na sua opinião, como psicóloga, você estava retomando até o que você estava falando, o que o bullying representa psicologicamente na vida de uma pessoa que sofreu bullying, que passa por esse constrangimento, que passa por essa violência moral, né? Que afeta a moral, mas que afeta o físico, né? Qual é a sua opinião a respeito disso? Não, eu acho que é muito sofrido, né? Porque o bullying ele tem o agressor, a vítima e tem o espectador também, né? Que É, muitas vezes ele não faz nada até com medo de ser a próxima vítima, né? Então mas que se torna pior ainda, porque ele vê e não faz ele nada. não age, né? Não age, Até não toma. exatamente. Com esse medo, né? Poxa, né? Geralmente o agressor, às vezes, muitas vezes ele, isso acontece num contexto escolar e o agressor geralmente ele é mais forte do que o agredido, né? Tem esse Tem. fator. Só que também não é qualquer coisinha, né, que a gente pode caracterizar como bullying, mas aquela situação mais constante, assim, e é uma coisa mais intencional, Mais né? Mais repetitiva, né? repetitiva, né? Então, vamos supor, num contexto de escola, uma pessoa chega para outra e fala: você está meio gordinha, né? Que mulher não gosta de se sentir assim. Mas não foi uma intenção. Só que aí ela percebe que aquela pessoa se sentiu incomodada. Então, se ela volta a falar, não, percebi que ela está incomodada, eu vou sempre ficar falando para magoar. Quando se Ah, torna uma sim. constância Intencional, intencional, né? e aí se Intencional. torna, né, um bullying, né? É. Acho que às vezes as pessoas também generalizam de uma forma, né? Qualquer coisa é, mas não é bem assim, né? Às vezes você fala de um jeito com uma pessoa não queria caracterizá-la daquele jeito, mas ela se sente ofendida. Então, aquela constância, aquela forma intencional, aí acaba se tornando Eu acho que um dentro desse bullying. aspecto do bullying, não sei se você concorda comigo, o pior você tem eu uso o termo bulinado e bulinador, né? Porque bullying vem lá do inglês, que significa o valentão, o briguento, o touro, né? Mas nós temos um verbo nosso na nossa língua portuguesa que chama-se bulinar. Muito no Nordeste. Fica bulinando com esse menino, não bulina. Então tem todo esse aspecto. Eu chamo de bulinado, do bulinador. Os dois estão ali num aspecto de vítima e de perseguidor. Mas o pior, você falou que tem o espectador. Mas o pior é o indiferente. O indiferente, ele assiste, ele poderia tomar uma solução, mas ele deixa acontecer, ele se diverte com tudo aquilo. Não é esse espectador só que fica com medo, acuado, não. É aquele espectador que fica Se divertindo não, com e ele aquela põe fogo. maldade. Ele põe fogo. Ele fala, vai, aquela coisa do quando era moleque, eu ficava atiçando pra gente brigar, e depois esse cara cai fora. Ele é o primeiro a cair fora. Então isso é pior do que esse espectador que está ali com medo, que está vendo aquela situação acontecendo. Ele não interfere, né, porque sabe que se interferir pode tomar, Aham. mas o pior é o outro, Que né? se Que diverte. se diverte e que atiça para que aquele fato aconteça. Tem um fator também, acho que importante, que é bem puxando o que você está falando.
nesse meio do bullying, que é assim, a influência social, que eu acho que é uma coisa muito importante. Uhum. Por exemplo, você está, vamos supor, tem um agressor, ele começa a agredir a vítima e, de repente, existem essas pessoas que se agradam com o que estão vendo, se torna um espetáculo e que gostam de ver aquele sofrimento da vítima e começam a fazer a mesma coisa. Então, vira um bullying coletivo, né? Por conta dessa influência social. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente reconhecer, principalmente com crianças, eu já fui fazer uma palestra com crianças sobre o livro e elas são muito influenciáveis, até porque elas não têm um ego formado ainda, né? Faz parte. Mas o que eu coloquei uma vez para elas assim, vocês em uma situação, vocês sempre têm que pensar, eu estou sendo levada por uma outra pessoa, eu estou sendo influenciada ou eu estou agindo por mim mesma? O que eu estou fazendo? Se eu me colocasse na situação dessa pessoa, eu gostaria de estar passando por isso, eu me sentiria bem. Então, são questões que fazem a gente refletir para ver em qual caminho que eu estou indo. Eu estou indo num caminho legal, respeitoso, solidário, né? Um caminho que eu gostaria de estar vivendo ou não? Eu estou sendo influenciado por pessoas negativas. Então, a gente tem que sempre se Mas, fazer essa ô reflexão. Cláudia, também tem uma coisa que acontece muito com relação ao bullying, que a pessoa não pode confundir como tudo nessa vida tem que ser bullying. Se me chamam de apelido e eu não me sinto incomodado, isso não é bullying. Agora, como você falou, se a vítima não informa o sujeito de que ele não está confortável com aquele apelido, com aquela brincadeira, e o outro não sabe, de repente ele até continua chamando por uma questão até de porque outros estão chamando. E o indivíduo vai se encolhendo, vai se fechando, ele não informa. Então nem tudo é bullying, porque senão daqui a pouco ele não pode brincar mais, pô. Sim, não, mas esse negócio de informar, isso daí, Dirceu, é muito assim, você olha, você percebe comportamentalmente na pessoa quando ela não está O gostando. bulinador, ele gosta de perceber que o cara está incomodado e ele continua. Isso, Mas estou mas dizendo nas exatamente. brincadeiras, né? Porque antes o bullying sempre existiu. Sim, A diferença é o nível de violência que ele assumiu nos dias atuais, né? Mas eu acho que é uma coisa assim, a brincadeira espontânea e as brincadeiras, senão daqui a sim. pouco a criança vai estar na escola, vai estar Não, engessada. exatamente. Foi o que eu falei no primeiro bloco, que assim, não dá para a gente caracterizar tudo como bullying. É aquela questão assim, você chama alguém de alguma coisa, às vezes na brincadeira, às vezes sem querer. Aí você percebe que a pessoa, comportamentalmente, ela ficou constrangida. Sim. Isso é nítido. E se você, aquela pessoa que volta a fazer aquilo, sei lá, umas Aí é 3 bullying. vezes e continua Sim, com aí aquela intenção caracteriza. realmente de ver o sofrimento alheio, mas muitas questões não são, você tem razão, né? Um apelido, uma coisa ou outra, não dá para caracterizar. Nas escolas, a gente percebe que muitas vezes uma criança sofreu bullying e ela vem falar para a gente que sofreu bullying, a coisa que começou a acontecer. Eu pergunto assim: você informou, por exemplo, sua colega, seu colega, que você não gosta disso, de ser chamado, que o seu nome é tal, tal? Falei assim, eu informei, mas ele continua. Falei, aí caracteriza o bullying, porque você está me chamando de apelido. E eu estou informando para você que eu me sinto desconfortável. Aí você continua. Aí depois você, mas o que eu faço? Né? O que vai fazer? O que a criança pode fazer, Cláudia, nessa hora em que ela informa e o sujeito continua, e ela continua se sentindo incomodada? Você acha que ela deve informar mais uma vez, mais duas, e depois procurar outros meios para resolver isso? Por exemplo, traz para cá. Normalmente a criança acaba não trazendo para os pais, dependendo como que é aquele lar, né? A criança pode não trazer verbalmente, né, com toda essa articulação do adulto, mas ela vai ficar diferente, né? Se ela estiver sofrendo muito, aquele comportamento habitual de sempre vai mudar. Se ela é uma criança que fala muito, ela pode passar a não falar tanto, ela pode se isolar mais. Então, os pais têm que ficar atentos ao comportamento diferente daquele habitual, que pode caracterizar, sim, um bullying e chegar para conversar. E aí entra o apoio da família, de assim, você não tem que trabalhar o fora para dentro, né?
é mais assim, de dentro para fora, ou seja, o que eu posso fazer para essa criança para despertar um talento, para que ela se torne resiliente, aquela pessoa forte, aquela pessoa elástica, que não se deixa bater, que consegue resolver conflitos, né? Então, assim, uma coisa muito importante é desenvolver um talento, procurar ver o que aquela criança gosta e colocar, sei lá, vamos supor que é uma criança que mostra um talento para o desenho, né? Vou colocar numa escola de desenho, eu vou tentar elogiar, eu vou tentar destacar que é uma coisa que ela goste. Colocar numa escola seria um ótimo método, né? Essa criança tem que se sentir realizada, tem que sentir que ela faz alguma coisa bem feita, que ela consegue brilhar. E é nesse sentimento de autoestima positiva é que ela vai conseguir superar qualquer tipo de coisa, não só o bullying, mas essas controvérsias da vida, porque a vida é dinâmica, né? Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Correto. E falando em resiliência, né, eu vou pedir para o Flávio colocar o terceiro apoiador nosso, que aí a gente vai ver o que significa para Osvana, o que é resiliência. Flávio. Agora uma palavra extremamente significativa que é resiliência. E nesse sentido, a Osvana Famelli, do Centro Educacional Paineira, é uma mulher assim de alto nível de resiliência, de flexibilidade. E a escola dela tem um slogan que me chama muita atenção, que é formando grande desde pequenos. Se é formar grande desde pequeno, é obviamente que essa escola prepara o seu filho para que ele se torne resiliente o suficiente para transpor essas barreiras, principalmente nós estamos falando aqui do bullying. Agora, retomando a questão do que você estava falando aí da resiliência, o papel da família é uma coisa fundamental. E eu quero perguntar mais uma coisa para você. Por acaso seus filhos nunca sofreram bullying? Não, não. Não? Bullying, não. Mas sempre tem aqueles casos de Você vai querer dar outro nome, Flávio? agressão. Não, tem aqueles casos, né, de alguns meninos que. Mas não entra nessa. A fotinho deles. Não? Não, essa coisa constante, que é o que a gente está falando. Constante, mas né? coisa assim. Aquela coisa assim de uma pessoa pegar no pé e ficar Isso, falando, mas falando. Se não houve isso, é porque você, como pai e seu marido, obviamente acompanharam e perceberam se tinha alguma coisa errada ao longo desse caminho. Ou seja, vocês cortaram mal pela raiz. Que hoje, para falar que ninguém nunca sofreu bullying na escola, hoje está complicado falar que ninguém sofreu nada. As crianças que não sofrem o bullying é porque elas têm essa resiliência, essa flexibilidade de mostrar aos pais, trazer aos pais o que está acontecendo na escola. É mais ou menos isso? Eu acho que assim, na verdade, não é porque elas são resilientes, elas não vão passar por bullying. Na verdade, assim, qualquer um pode passar por bullying, mas o fato de você ser resiliente vai fazer com que você lide melhor ao bullying. Ou seja, quer dizer, seus filhos, todos nós passamos pelo bullying, a criança passa pelo bullying. A diferença é o apoio que essa criança passa a ter da família. Isso, porque assim, se a gente, vamos supor assim, né, no caso dessa menina, tá? Eu vou retomar a história. Essa menina, quando ela sofreu essas críticas, ela se viu triste, mas de repente ela resgatou a figura materna, que é a mãe dela conversando com ela, dizendo assim:
filha, você não é só um cabelo, você é carinhosa, você é engraçada, você é companheira, você é leal. Então a mãe, ela pegou um aspecto mínimo da criança, né? Uhum. E E ressaltou. pegou e falou assim: não, você não é só 10%, você é 100%, você é tudo isso. Então, você fica triste por causa desses 10%, primeiro que não é uma atitude muito, não é uma atitude inteligente e assim, cai na questão do relativismo, né? Algumas pessoas gostam de cabelo liso, outras pessoas gostam de cabelo desajeitado. Aí, Tem aí, muitos modelos que aí têm cabelo. vem até aquela famosa frase, né? Se todo mundo gostasse do amarelo, o que seria do verde, ou É, vice-versa, né? então, assim, o fato dessa mãe ressaltar tudo que ela tem de bom, coloca a pessoa no eixo dela mesma. A gente não pode ser comparado, isso é uma coisa muito importante. A família não pode comparar aquela criança com outras. O externo não tem É, nada a ver. é Ela verdade. é ela mesma com toda a singularidade do indivíduo. Então, enquanto ela for tratada como ela, com tudo aquilo que ela pode ser de melhor, ela vai brilhar. Então, ela vai ter força, vai ter a resiliência, essa flexibilidade, que assim, o que, que é mais importante? Não é nem a força, é a flexibilidade, né? Essa Exatamente. capacidade de você lidar com vários tipos de situações. Então, ela vai ter essa força, essa resiliência, essa segurança para conseguir lidar de uma forma cada vez melhor Agora, essas você acha adversidades. que uma criança numa situação, uma criança na escola, onde os começam com brincadeiras e vai chegando até essa questão do bullying que se torna intencional. Você acha que o único fator dessa criança passar pelo aspecto do bullying, transpor isso, tornar-se resiliente, flexível, transpor essa barreira e não causar nenhum trauma, você atribui somente ao papel da família ou ao indivíduo, enquanto sua singularidade, enquanto a forma de absorver o impacto do mundo? Então, a família, ela, enquanto criança, é o que a gente conversou. Como ela não tem o ego formado, ela é muito influenciável, né? Principalmente pela família, né? Então, aqueles cuidadores, seja pai, seja mãe, né? Hoje em dia a família ela tá, né? Não importa como é a sua família, pode ser vô, pode ser vó, né? Então, esses cuidadores, eles têm que ser uma boa influência para essa criança. Falar coisas positivas que desenvolvam essa Porque autoestima. eu coloquei isso para você porque hoje o conceito de família Amplo, mudou né? bastante. Hoje, o conceito de família é um tutor, o conceito de família é os avós, é os tios, é uma casa, né? Onde essa criança não corresponde à figura pai e mãe, aquela figura tradicional da família, né? Então, essas crianças, você acha que por elas não estarem com o pai ou a mãe, elas estariam mais vulneráveis a isso ou nada a ver? De forma alguma. O problema não está na pessoa, né? Não importa seja pai, seja mãe, seja avô, seja avó. É a pessoa, o amor que essa pessoa vai poder proporcionar a essa criança, e são esses valores, essa capacidade mesmo de se sentir segura, né? Então, às vezes, pode ser, vamos supor, um pai, né? Vamos pegar um pai que não tenha a figura da mãe, a mãe por algum motivo morreu, alguma coisa assim. Esse pai ele tem que fortificar essa criança, né? É o comportamento dele, né? O amor que ele vai dar para essa criança, a segurança, não importa seja um casal homossexual, seja um casal, né, mãe, pai, seja só o pai, seja só a mãe, no fim é o amor que ele, o amor, a atenção, né, a capacidade de aquele tempo, né, que você Sei, perde sei. com a. Então tem um questionamento aí interessante para te fazer. Vou fazer uma colocação para você e você comenta isso. É, um dos medos que a criança carrega até ao longo da sua adolescência é o medo iminente da separação dos pais. É o medo de ser abandonado. Isso é um medo que vai até a adolescência. Hoje, com um número grande que tem separação de casais, você acredita, por exemplo, que uma criança cujos pais estejam se separando, dependendo, obviamente, dessa separação, essa criança se torna mais vulnerável
a sofrer o constrangimento do bullying ou qualquer coisa nesse sentido? Acredito que seja uma circunstância. Ela pode tanto ser vulnerável como virar um agressor circunstancial. Porque eu acho que tem assim, existem aquelas crianças que já se mostram transgressores desde da infância, bem pequenas. Por exemplo, é aquela criança que pega um animal de estimação, joga ele, aperta e sente aquele prazer de maltratar. Né? Então, aquela criança que já tem aquela índole transgressora. E tem esse tipo de agressor que é circunstancial, ou seja, a criança é boa, está sendo boa desde, né, de sempre, de repente, por uma dificuldade de viver uma certa situação, ou seja, pela perda de um parente querido, pela separação dos pais, ou seja, ela está com a dificuldade de lidar com aquilo. Então, essa circunstância transformou-a em agressor. Então, eu acho que tem essas duas caracterizações, né? Esses dois tipos de agressores, né? Então, aí teria que ser um trabalho pontual, né? Essa criança conversar muito também, né? De novo, voltar sempre para ela, para as coisas também que ela gosta de fazer, né? Como que eu posso fazer, ajudar essa criança a brilhar? Acho que o papel dos pais, um papel muito importante é assim, como que eu posso fazer ela brilhar? Né? O que ela tem, o que ela gosta de fazer, o que ela faz bem feito? Deixa eu valorizar isso, deixa eu torná-la especial no que ela é, né? Ok, nós estamos chegando aí ao final do nosso terceiro bloco e o Flávio pode colocar o quarto apoiador aí, nós vamos fazer um pequeno comentário em cima. Flávio, é contigo. A Gebe Doyan está aí para provar que a qualidade gráfica de um folheto, da capa de um livro, de um convite, é fundamental a qualidade. Gebe Doyan, procure que você vai conhecer melhor. Cláudio, nós vamos voltar agora a um assunto que eu acho que você vai dominar 110%. Dos 100, você vai dominar 110%. O que você fala, você coloca desse empoderamento feminino? O que vem a ser esse empoderamento feminino? Então, é um aspecto que eu coloco no livro, né? Então, só puxando um pouco da história para ilustrar o que seria isso, né? Mostra o seu livro lá. O livro aqui, Apongel. Isso. O empoderamento que você cita aí é com relação à personagem? Isso, é o que acontece. Depois de todo esse mal-estar das críticas, né, da cabeleira, ela relembra a figura materna, aquela mãe poderosa, né, falando coisas positivas para que a autoestima dela se desenvolva de forma positiva. Então, ela decide, né, ela tem um pensamento assim, o que eu quero é ser feliz. Algumas pessoas vão me aceitar, outras não. Então, eu não tenho o que fazer sobre isso, né? E ela decidiu ser feliz, parar de ficar triste por conta
daquilo. Então, nesse momento que ela tem essa decisão, né, acontece uma situação na sala de aula, que aparece uma barata e todo mundo começa a subir nas paredes, aquela coisa, né, as meninas gritam, meu Deus, uma barata. Os meninos também, né, com medo da barata. Ela vai lá, dá um pisão na barata, resolve toda a situação. Conclusão, ela não esperou nenhum príncipe encantado, né? Como os contos de fada, né? Que é aquela a mulher, ela tem aquela figura passiva, né? O príncipe que vem dá um beijo, ela desperta. O príncipe que salva ela da torre. Então, o príncipe que vai matar a barata não teve. Não teve. Então é isso que eu queria ressaltar, né? Essa questão do empoderamento no sentido de que ela, como mulher, né, ela resolve a situação, né? Ela vai lá e não espera ninguém resolver por ela. Ela vai lá e resolve o que ninguém conseguiu resolver, né? E aí o pessoal começa a vibrar, né? Olha, a heroína, agora ela virou a heroína de uma hora para outra. Que, inclusive, é uma coisa que é engraçada, né? Às vezes acontece muito no nosso mundo, porque, assim, existe uma dinâmica na vida. É uma dinâmica que as coisas são inconstantes. Um dia você ganha, um dia você perde, um dia as coisas dão certo, outro dia não vai ser mais do mesmo jeito. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Aí entra a resiliência de novo, que acho que é uma das principais características, uma das principais coisas que a gente poderia auxiliar, né, os nossos filhos. Eu pensei assim, que realmente é uma coisa muito engraçada. No momento em que você espera, fica passivamente esperando o outro resolver, isso é típico mesmo dos contos de fada. Realmente o príncipe vai lá e resolve o assunto, desperta, faz aquela coisa toda. No caso aí, ela não viu possibilidade nenhuma, porque os príncipes dela estavam todos em cima das cadeiras. E quando ela toma aquela atitude, ela provoca um certo susto, perplexidade. Como? Ela foi lá, ela fez isso, e aí de repente desmonta aquele conceito da Rapunzel, se desfaz, ela passa a ser a mulher empoderada, a mulher corajosa, a mulher que resolve, a guerreira. Então aí ela vai se mostrando, né? As pessoas, então, quando essa mãe começou com essa mãe, né? Então ela resgatou aquilo, se sentiu forte naquele momento, com aquelas palavras, com aqueles diálogos que ela vinha tendo com a mãe, e ela falou: vou ser feliz, não importa, não tem o que eu fazer, eu quero ser feliz, não vou me entristecer com o que está fora de mim, eu vou me fazer feliz com o que está dentro, eu tenho tanta coisa. E aí a coragem dela veio à tona, a força, e ela resolveu uma situação que ninguém resolvia, né? Eu até gostaria de relatar um fato aqui que aconteceu com um professor meu. Eu fiquei aqui em São Paulo, fui para o interior, voltei para a minha cidade, e lá eu era apelidado. Um apelido que estava me incomodando, que eu usava camisa vermelha e me chamava de toureiro. E era o caipira da capital, porque eu tinha passado pouco tempo aqui. Quando eu voltei para lá, falei: os pés diminuíram e tal. Ai, virou uma... Aí um dia esse professor simplesmente, na hora da chamada, naquela época a gente costumava se levantar, né? Levantava, falava o nome, muito bonitinho, né? Hoje não é nada disso. Quando eu me levantei, ele falou assim: Dirceu, não senta, espera. Eu falei: nossa, agora eu estou perdido. Aí ele perguntou se eu conhecia Dirceu o Grande, o rei de Roma. Eu falei: não, nunca tinha visto falar de Dirceu o Grande, rei de Roma. Bom, não existe Dirceu o Grande, rei de Roma, nem foi imperador, não existe nada disso. Mas a partir daquele dia em diante, eu fui convidado a participar da fanfarra, eu fui convidado a participar do futebol, eu fui convidado a participar das atividades das salas, e eu era chamado Dirceu o Grande. Então, do mesmo jeito, aquele professor, naquele momento, ele me empoderou. Eu demorei para perceber que eu estava empoderado. Depois é que eu fui descobrir que eu estava recebendo os convites. Você vê mais ou menos como a Rapunzel aí, né? É verdade. Mas eu acho que um fator importante nisso tudo é assim, a gente nunca esperar um empoderamento externo. Pois é, não esperar, né? Mas eu não estava esperando aquele momento. Tanto é que
Eu não me senti empoderado até que eu percebi o segundo convite. Aí que eu falei, opa, eu acho que eu tô na boa aí, né? É. Mas acho que mas é legal a gente. É por isso que é importante que os pais tentem despertar o que a gente o que a gente se mostra assim, num talento, porque aí a gente, com essa nossa capacidade de se autorrealizar e de saber que a gente tem alguma coisa que a gente faz muito bem feito, isso nos empodera, né? E aí a gente Sim. não precisa Mas de isso mais talvez nada. fosse uma prática que as famílias deveriam ter constantemente, de empoderar seus filhos através de apontar o erro, fazer a crítica construtiva, não a crítica negativa, Claro. e ressaltar as qualidades. Que isso empodera, mas hoje está tão raro a questão de elogiar. Quando acha que elogiar, acha que vai deixar o filho convencido de alguma coisa, mas isso está faltando muito no nosso meio, É, a questão do do elogio. ressaltar as qualidades. Porque ressalta as qualidades e empodera. Claro, Tá? sim. É É, uma coisa automática, né? sim. Vem do próprio Eu ser. acho que é muito importante assim, você não dá aquele elogio também se não for verdadeiro, porque a Sim. criança percebe, Nossa, a não é criança, verdade? nossa, na cara. Não é? Eu acho que você tem que dosar também, não pode ser aquela coisa assim extrema, né? Você tem aquela dosagem, aquela realidade, jogar uma realidade, né? Uma coisa verdadeira para a criança, porque ela vai perceber e aí também não faz sentido, né? Então tem que ser uma coisa na base da verdade, porque o mundo depois vai mostrar Vai o mostrar que para não ela o que for é o que não é, né? verdade. É. Bom, Cláudia, dizia o Serrano que quando a entrevista é boa, o tempo voa. E o tempo nosso voou. Nós temos aí 1 minuto e meio. Eu gostaria que você usasse as suas considerações finais, o recado que você quer deixar para o teu público. De repente a mensagem do livro, que eu acho que é bem legal, para que a gente não veja muito mais além de um ser humano do que os nossos olhos, né? Que a gente vá além, que a gente possa conhecer e ver todo o potencial que ele pode trazer, né? Dar essa oportunidade para as pessoas se mostrarem quem elas são e não ir julgando pela aparência, né? Que é infelizmente, faz parte da nossa cultura ocidental, capitalista, consumista, individualista. Pois é, gente. Falamos aqui então com a Cláudia Lorenzon, o livro Rapunzel. Onde eu posso encontrar esse livro? Então, tem na livraria Martins Fontes, na Saraiva, em qualquer livraria, nas melhores livrarias do ramo. Ok, gente. Então, acabamos de ter um bate-papo super saudável, super gostoso, de uma forma descontraída, com a Cláudia falando para a gente da importância dessa questão de, vamos encerrar com a palavra, empoderar realmente, de elogiar, de trazer à tona as qualidades e as virtudes dos seus filhos, porque uma criança que se sente amada, que se sente querida, que se sente elogiada, não bajulada, mas elogiada, é fundamental para ela se tornar mais resiliente para enfrentar as adversidades do dia a dia, ok? Então, muito obrigado a todos que nos assistiram e até o próximo programa nosso na terça-feira. E, não podia esquecer dessa frase, em homenagem a você. O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. Do professor Henrique José de Souza, uma homenagem a você. Muito obrigado. Obrigada a Até você. a próxima terça-feira.